E eu começo o programa de hoje falando de saúde. Normalmente essa época do ano começam a aparecer asma, bronquite, as doenças que são respiratórias. Quem conversa comigo é uma pneumologista e vai esclarecer para a gente algumas dúvidas. Olha só que bacana. Hoje eu converso com a pneumologista doutora Caroline Ubergues. Eu gosto de conhecer pessoas, gosto sempre de fazer uma introdução antes, para conhecer um pouquinho mais. Muito obrigada por nos receber, doutora, aqui no consultório. E eu queria conhecer um pouquinho mais a doutora. Já me falou que não é natural de Blumenau, a senhora vem de onde? Nasci em Florianópolis, aqui em Santa Catarina. Fiz toda a minha formação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Acabei vindo para Blumenau para fazer residência de clínica médica, que é exigida antes da pneumologia, no Hospital Santa Isabel. Depois fui a Porto Alegre, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fazer pneumologia. E daí sim voltei para trabalhar com a equipe do Hospital do Pulmão aqui em Blumenau. Bom, a gente fica me recebeu de braços abertos, né? Hoje, quando cheguei aqui, eu já cheguei, já te falei que já consultei com ela aqui no hospital. Hoje o assunto é sobre asma e bronquite. É a mesma coisa, doutora? É mito ou é verdade? É um mito, é mais um mito do que uma verdade. Na verdade, a asma é uma doença em que a gente vê uma bronquite. O termo bronquite, na verdade, vem pelo seguinte. As terminações ites, elas significam muito inflamação, né? Assim como a gente tem as amidalites, inflamação das amígdalas, otites, inflamação dos ouvidos, a gente tem as bronquites, né? A bronquite nada mais é do que uma inflamação dos brônquios, que são aqueles caninhos que levam o ar até os nossos pulmões, né? Então, a asma é uma doença em que ocorre uma bronquite crônica, né? Mas essa é uma época do ano, né? Inverno, outono, em que a gente tem muitas bronquites agudas. Muitas vezes a pessoa tem uma sensação de pressão no peito, tosse, falta de ar por outras causas e confunde muito isso com a asma. Essa talvez seja a grande diferença, né? A bronquite, ela tem cura. E a asma, ela tem cura? A asma não é uma doença curável, porém é uma doença tratável, né? Existe uma diferença muito grande nisso. Então, ela tem controle ao longo da vida, né? Se a gente tiver um bom tratamento, um bom acompanhamento com o pneumologista, fizer uso das medicações inalatórias que são indicadas, né, no tratamento da asma, o paciente pode ficar compensado, bem, sem crises, e ter uma vida normal, como se não tivesse asma. Ela é uma doença genética? Ela é uma doença de caráter genético, né? Geralmente o paciente que tem asma costuma ter casos na família, mas é uma doença que principalmente piora dependendo das exposições que esse paciente tem ao longo da vida, né? Então, viver num ambiente mais úmido, que é muito característico aqui da nossa região, viver num ambiente onde tenha muita oscilação de temperatura ao longo do dia, o dia começar muito frio, esquentar na metade do dia e esfriar novamente à noite, que é outra característica da nossa região. O contato com poeiras, com mofo, né, com sujeira de forma geral é algo que também pode desencadear crises de asma. Pelo de alguns animais, como o pelo do gato, também pode desencadear crise de asma em alguns pacientes, né? Ou com produtos fortes, produtos químicos, perfumes muito fortes, tudo isso pode desencadear crises, mas cada paciente tem a sua característica, né? O tratamento sempre é muito individualizado e, enfim. E qual seria o tratamento, doutora? O tratamento hoje é feito com corticoide inalatório, né? São medicações que elas vêm em várias apresentações. Existem apresentações em sprays, são as bombinhas, né? A população faz com bombinhas. O corticoide inalatório também pode existir em pó inalatório, né? Em que o paciente tem um dispositivo já pronto para uso, ele só gira ou abre uma tampa desse dispositivo e aspira essa medicação inalatória. Mas o grande recado, apesar da palavra corticoide, né, assustar muita gente, né? O corticoide é muito famoso por engorda, dá estria, dá diabetes, pode dar osteoporose. Isso vale para o corticoide, que é o corticoide sistêmico, o corticoide tomado em comprimido, o corticoide injetável, porém não o corticoide inalado, né? Tem uma diferença muito grande. Então, o corticoide inalado, ele tem ação em cima dos brônquios, em cima da via respiratória, não tanto sistêmico, né? Por isso a gente consegue hoje controlar bem os pacientes das crises de asma, fazer com que esse paciente não tenha falta de ar ao longo do dia, né? Tenha uma vida normal, sem ter falta de ar, e usando a medicação de forma correta ele não vai ter grandes problemas com efeitos colaterais. Pode ter um ou outro efeito colateral, mas são mínimos hoje comparado com o que era há 20 ou 30 anos atrás.
E a crise, quando ela tá para chegar, ela avisa? Avisa. De que forma, doutora? A gente tem que pensar o seguinte, como na asma ocorre uma inflamação nos brônquios, né? E os brônquios são nada mais do que canos que levam ar até os pulmões. Quando a gente tem o fechamento desses brônquios, eles vão inflamando, vão fechando, o ar ele fica restrito na sua passagem, né? Então, como o ar tem dificuldade para passar, quais são os sintomas? O paciente vai tendo sensação de que os pulmões não enchem completamente, ele vai tendo que fazer todo um esforço, né, para colocar o ar para dentro dos pulmões, então ele vai sentindo esse desconforto. Exatamente, é um desconforto respiratório, uma sensação de opressão no peito, de peito pesado para respirar, muitas vezes de chiado, né, que o médico chama de sibilância, que é a dificuldade que o ar encontra em passar dentro desses brônquios. Então o paciente pode ter todos esses sintomas, pressão no peito, falta de ar, cansaço para fazer atividades corriqueiras, o chiado no peito, né? Tá, a crise então chegou. Imediatamente, qual é a primeira coisa que esse paciente tem que fazer? Primeira coisa, manter a calma, que é a parte mais difícil, né? Se esse paciente não faz nenhum tratamento, não é acompanhado por nenhum médico, é importante que ele procure um serviço de emergência para ser atendido, né? Muitos pacientes que já fazem um acompanhamento com o seu médico pneumologista, geralmente esses pacientes, além do tratamento corriqueiro da asma, que é com os corticoides inalatórios, eles já têm uma outra medicação em casa, que são os beta-2 de curta ação, uma classe bem específica de remédio, encontradas em bombinhas, né? Como a Aerolin, Dovente, né? São bombinhas, salbutamol, são bombinhas para uso de curto prazo, para retirar o paciente da crise. Então, o paciente conseguindo manter a calma e fazendo uso dessas medicações em casa, muitas vezes ele já consegue começar a melhorar do quadro da crise, mas é super importante que no momento de crise, além de fazer a medicação em casa, ele procure uma emergência. Ele tem que procurar a emergência. Sim, porque muitas vezes a crise ela é desencadeada ou não só por fatores externos, né, uma exposição a um pó, uma poeira, um mofo, mas nesse momento do ano, né, nesses meses frios, é muito comum que as infecções, tanto virais quanto bacterianas, desencadeiem também uma crise de asma, né? Uma pneumonia, uma sinusite, um resfriado mal curado, uma gripe mal curada, elas também podem desencadear a crise de asma. E se o paciente fica só tratando a crise em casa e não procura o médico, ele pode estar fazendo só um tratamento parcial do seu problema. Entendi. Doutor, é um paciente que ele é muito triste, ansioso, piora a asma? Pode piorar, pode piorar. Por ser uma doença de caráter inflamatório, né? A ansiedade, os quadros de tristeza, né? Isso geralmente deixa o nosso organismo um pouco mais debilitado, a nossa imunidade mais baixa, mas a gente sabe sim que hoje o paciente, quando ele está num momento de muita ansiedade da sua vida, sim, a crise de asma pode piorar, né? Então, os pacientes que estão aí enfrentando época de prova de vestibular ou provas para concurso público, ou que infelizmente estejam passando por um momento mais difícil na vida, uma separação, um divórcio, um momento de luto, né? São momentos em que eventualmente o paciente ele pode desencadear mais crises, né? E também por serem momentos onde a nossa imunidade pode ter uma certa baixa, a gente fica mais suscetível a pegar infecções e as próprias infecções podem desencadear as crises de asma. Eu vejo que a asma, ela é uma doença séria, né? E a pessoa pode morrer com asma? Sim, numa crise de exacerbação de asma, sim. O que acontece durante uma crise, né, uma crise de exacerbação de asma, essa inflamação brônquica, ela pode chegar a determinado grau em que os brônquios efetivamente se fecham, né, e é interrompida a passagem de ar aos pulmões. Então, por isso Desculpa te cortar, ela vai morrer por falta do ar? Por falta de ar, por dificuldade de entrada de ar aos pulmões, tá? Então, o chiado, né, a sibilância, é um primeiro sinal maior, né, de que esse ar já está tendo uma dificuldade para entrar, né? Já está dando um aviso. Já está dando um aviso. E muitas vezes o paciente ele já está em casa com queixa de tosse, de chiado no peito, de opressão no peito, de falta de ar há alguns dias. Isso é muito difícil acontecer de uma hora para outra. Até pode acontecer, pode, mas são casos muito pontuais, né? Na grande maioria das vezes o paciente vai tendo esses sintomas e se ele vai postergando essa ida à emergência, aí sim, esse brônquio pode efetivamente inflamar e fechar. É claro que a gente tem os casos mais raros, né?
de pacientes aí que eventualmente, o que eu já vi na minha prática, né? O paciente às vezes tava nadando numa piscina que tinha sido acabado de colocar cloro, por exemplo. O paciente era super alérgico, super responsivo àquele cloro, fez um quadro ali de uma bronquite aguda, uma crise de asma severa aguda e realmente fechou os brônquios. O paciente fazia uma parada respiratória em questão de poucos minutos. Isso pode acontecer também, pode, mas não é o quadro clássico, né? Geralmente a asma ela vem dando seus avisos. Quem tem asma já procura se cuidar bastante, sim, né, doutora? Sim, assim que sentir os sintomas de dificuldade respiratória, deve procurar o médico, com certeza. De preferência o médico pneumologista, né? Existe uma atividade física que seja mais adequada para os pacientes com asma? Bom, fazer atividade física, sem sombra de dúvida, para todos, especialmente para o paciente asmático, né? Justamente porque no momento que você faz uma atividade física, você está trabalhando toda a sua musculatura respiratória, né? Então, o grande recado é, o paciente tem que fazer uma atividade física que ele goste, é o primeiro de tudo. Não adianta ele vir na consulta e falar, vá fazer determinada atividade física, vá fazer ciclismo se o paciente gosta de corrida, ou vá fazer, né? Não adianta, vai acabar não fazendo. Ele tem que encontrar o que ele gosta, né? Mas existem algumas atividades mais famosas, como a natação, por exemplo, onde a gente tem o trabalho de determinados grupos musculares e muito trabalho de musculatura respiratória, né? Em que isso geralmente ajuda o paciente a ter uma qualidade respiratória melhor, né? Claro que essas piscinas, de forma geral, a gente deve evitar que elas tenham tratamento intenso com cloro, que a gente sabe que é uma coisa que pode desencadear crise de asma. Sendo uma piscina bem tratada, o paciente pode ir com tranquilidade fazer sua atividade física, tá? Mas essas atividades em que você precisa ter uma concentração maior para coordenar a sua respiração com a atividade, com certeza ela tem um auxílio maior no paciente que tem asma. Qual seria a dica final que a doutora deixaria então para as pessoas que estão nos assistindo e de repente estão com esses sintomas e não identificaram ainda que é asma? Sim, sempre vale a procura por um bom médico especialista, né? O médico pneumologista, ele tem todo o conhecimento, vai poder trocar uma ideia, conversar com o paciente, né? Sobre seus sintomas, sobre o controle dos sintomas, né? Sobre o que fazer no momento de crise. Gente, vocês não têm ideia dos momentos caóticos em que a gente pega um paciente com crise, até em viagem aérea, já fui chamada para atender paciente com crise de asma. Então, falta de ar é algo muito desesperador. A gente pode viver bem e pode viver bem sem falta de ar, né? Consulta teu médico pneumologista, faça os exames adequados e viva bem, respire bem, que vale a pena.